Levítico capítulo 21. O Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes que são descendentes de Arão: que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de um parente morto, a não ser no caso de parentes chegados, isto é, a mãe, o pai, o filho, a filha, o irmão ou a irmã solteira que more com ele. Que ele não fique impuro por causa da morte de uma irmã casada. Os sacerdotes não podem rapar a cabeça, aparar a barba ou cortar-se em sinal de luto. Eles serão completamente fiéis ao seu Deus e não deverão profanar o nome de Deus. Eles apresentam os sacrifícios, que são ofertas de alimento para Deus, o Senhor, portanto devem ser fiéis a Deus. Eles são separados para o serviço de Deus e por isso não podem casar com uma prostituta ou com uma mulher que não seja virgem ou com uma mulher divorciada. O sacerdote apresenta a Deus as ofertas de alimento e por isso o povo deve considerá-lo santo. Eu, o Senhor, sou santo e escolhi o povo de Israel para que seja santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar virando prostituta, ela estará envergonhando o pai e deverá ser queimada viva. O grande sacerdote foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado na sua cabeça e quando vestiu as roupas sacerdotais. Por isso ele não deve deixar de pentear os cabelos e não deve rasgar as roupas em sinal de luto. Ele não pode tocar num morto, mesmo que seja seu pai ou a sua mãe, isso o tornaria impuro, e quando entrasse de novo na tenda sagrada, ele a tornaria impura. Eu sou o Senhor. O grande sacerdote só poderá casar com uma virgem. Ele não pode casar-se com uma viúva, ou uma mulher divorciada, ou uma prostituta, ou qualquer outra mulher que não seja virgem. Ele pode casar-se somente com uma virgem israelita, a fim de que os seus descendentes sejam puros. Eu sou o Senhor, e eu o ordenei como sacerdote. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga a Arão que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá apresentar as ofertas de alimento. Essa lei valerá para sempre. Nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com o corpo deformado. Ninguém com uma perna ou braço quebrado. Ninguém que seja corcunda ou tenha nanismo. Ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou outra doença de pele. E ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá me apresentar as ofertas de alimento. Se ele for defeituoso, estará proibido de oferecer o meu alimento. Esse homem poderá comer dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são muito sagradas, mas ele não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo, nem chegar perto do altar, pois tem um defeito e tornaria impuras duas coisas. Eu sou o Senhor, eu as dediquei a mim. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel. Levítico capítulo 22. O Senhor Deus mandou Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte: tratem com todo respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Essa lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa de pele ou tiver um corrimento no membro poderá comer das ofertas sagradas até que fique puro outra vez. Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura por ter tocado num morto. Ele ficará impuro se tiver perda de esperma ou se tocar num animal impuro ou numa pessoa impura. Ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar um banho. Depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, pois elas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por animais selvagens. Se ele comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Todos os sacerdotes obedecerão às leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecado e morrerão. Eu sou o Senhor e os dediquei a mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer as ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas, mas os escravos do sacerdote, tanto que ele comprou como os que nasceram na sua casa, poderão comer dessas ofertas. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ele não poderá comer das ofertas sagradas. Se ela for viúva ou divorciada e não tiver filhos e voltar a morar na casa dos pais, como no tempo da sua mocidade, então terá o direito de comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros das suas famílias têm o direito de comer dessas ofertas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por engano comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta mais 1/5. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresenta a Deus, o Senhor, sejam profanadas.
Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito. Se essas pessoas comerem, serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo apresentar um sacrifício ao Senhor Deus, um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser macho sem defeito. Assim a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro, ou um carneiro, ou um bode, mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito, a fim de que a oferta seja aceita. Poderá ser um touro novo, ou uma ovelha, ou uma cabra, mas não poderá ter defeito. Não ofereçam ao Senhor um animal cego, ou aleijado, ou defeituoso, um animal que tenha úlceras, sarnas ou outras doenças da pele. Um animal nessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria um touro ou um carneirinho com defeito, mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar uma promessa. Não ofereçam ao Senhor qualquer animal que tiver os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. E também não aceite de um estrangeiro um animal nessas condições para apresentar a Deus como oferta de alimento. Esses animais são defeituosos e Deus não os aceitará. E o Senhor Deus disse também a Moisés: quando nascer um bezerro, um carneiro ou um cabrito, ele ficará com a mãe 7 dias. No 8º dia em diante o animal poderá ser apresentado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia para os oferecerem em sacrifício uma vaca e o seu bezerro, uma ovelha e o seu carneirinho, ou uma cabra e o seu cabritinho. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, sigam as leis a respeito dos sacrifícios, a fim de que eu os aceite. Comam a oferta toda no mesmo dia e não deixem sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor. Não façam nada que profane o meu santo nome, que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo, eu sou o Senhor, e dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Salmos capítulo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção, até que passe o perigo. Eu chamo Deus Altíssimo, eu chamo Deus que me ajuda em tudo. Do céu ele me responderá e me salvará. Ele derrota os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Estou cercado de inimigos, eles são como leões e querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas e a língua deles como espada afiada. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar e eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração, minha harpa e minha lira acordem. Eu acordarei o sol. Senhor, eu te darei graças no meio das nações, eu te louvarei entre os povos, o teu amor chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Lucas capítulo 21. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado, com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Aí eles perguntaram: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto.
E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados, e isso dará oportunidades a vocês para anunciarem o evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo será destruída. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes; quem estiver na cidade, que saia logo; e quem estiver no campo, que não entre na cidade, porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas, das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo, e os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem o que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Em seguida, Jesus fez esta comparação: vejam um exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam com que vocês fiquem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã. E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo.